outra que eu vou trazer aqui para a gente debater, que eu queria também a tua visão, é que agora, forçadamente, né, o São Paulo vai ter um período de folga, né? Então o São Paulo vai ter aí um tempinho aí até o jogo contra a Chapecoense e vai ter que aproveitar esse calendário aí para acertos. Foi minha pergunta para o Crespo, inclusive, na coletiva. Exato, né? E aí, por isso, até queria que você começasse comentando, porque aí o São Paulo vai ter que... vai ter aí cerca de 10 dias, né? Joga só no dia 12 agora, né? Contra a Chapecoense, no Canindé, mando do São Paulo. E aí você tem essa possibilidade, né, o Kaique? São Paulo teve aí Danielzinho poupado por conta de dores, não jogou o jogo todo, aí gerou toda essa questão da escalação do Luan e tudo mais, né? Outros jogadores também que precisam ter um descanso, ou pausa, ou para se recuperar, ou até para o São Paulo acertar taticamente algumas coisas, né, Kaique? Agora é uma pausa forçada, mas que vem no bom momento, né? Acho que a questão física, ela é prioridade na recuperação. Eu até perguntei para o Crespo da importância desses 10 dias, a importância de ver, de repente, o copo meio cheio, né? Porque no momento de eliminação, a única coisa que se vê, e o natural do torcedor, é enxergar o copo meio vazio. E não que eu quis trazer um ponto positivo, levantar para o Crespo cortar, nada do tipo, ou fazer uma agenda positiva, não. É porque todas as perguntas já tinham sido feitas, da ausência do Danielzinho, e liga-se um sinal de alerta com relação aos jogadores, a questão física, né? Porque o São Paulo fez uma grande sequência de jogos com o time principal, num calendário que é jogo atrás de jogo. Então ligou um sinal de alerta, por exemplo, com relação ao Danielzinho. O cara é impressionante, né? Os bons resultados, eles acabam mascarando algumas situações. E apesar da derrota e da eliminação, o São Paulo vem numa sequência boa, positiva, mas pouca gente vai falar. Só que é impressionante, o Danielzinho no Mirassol, de 38 jogos do Campeonato Brasileiro, ele jogou 37 em 2 temporadas. E assim, no São Paulo, na semifinal do Paulistão, ele estava com dores. Então, cara, é muito louco imaginar que, de repente, será que o problema mora no CT da Barra Funda? Qual que é, de fato, o problema? Eu não consigo entender qual, de fato, o problema. Porque o Danielzinho jogou todos os jogos pelo time do Mirassol e num calendário que também é apertado. Não tinha competição sul-americana, mas tinha uma Copa do Brasil. Teve a campanha de destaque do Campeonato Brasileiro. Chega um momento que você joga o Campeonato Brasileiro um jogo atrás do outro. Então, é impressionante. O Danielzinho, no momento mais importante, eu tenho a opinião de que eu não teria tirado o Danielzinho do time e menos ainda colocado o Luan. Para mim, o Luan teve muita oportunidade no São Paulo e nunca conseguiu abraçar. Agora, para mim, o Danielzinho tinha que jogar mesmo que fosse com uma perna só. Porque era a espinha dorsal do time. A maior força do São Paulo, lógico que Caleri, Luciano, artilheiros do time, Lucas Moura, são os jogadores de maior destaque. Mas o pilar, a estrutura do São Paulo, a gente trouxe uma matéria. Eu trouxe uma matéria em collab com o Arquibancada Tricolor, inclusive está nas nossas redes sociais, da quilometragem percorrida por esses caras em campo. Os líderes de quilometragem percorrida no São Paulo, quando não são os laterais, sempre, porque o lateral tem ali o corredor, né? Para poder correr, tem que correr para frente, tem que correr para trás, então a quilometragem percorrida é grande. É sempre Danielzinho e Marcos Antônio. Eles são os pilares invisíveis, talvez, do time, porque o Marcos Antônio talvez não, mas o Danielzinho é um pilar invisível do time. Porque muita gente talvez não o enxergue como um pilar e não entenda essa importância. Né? De repente foca um pouco mais nos caras que fazem gol, nos caras lá do ataque, enfim. Mas eu não teria tirado, acho que a gente também não está ali no dia a dia do CT, o CT é fechado pra gente. Esse é o problema, eu vou bater de novo nessa tecla 1 milhão de vezes e quantas vezes mais for preciso. Centro de treinamento fechado para a imprensa é ruim para o trabalho do treinador. Se na semana a gente tivesse entendido que o Danielzinho estava mal, que o Danielzinho estava com dor, tivesse conversado com o Danielzinho ou conversado com a assessoria do São Paulo, que gostaria de abrir mais vezes o CT, inclusive, a gente não questionaria a decisão do Crespo. Se a gente soubesse que o Luan estava cotado para poder começar jogando, não para poder revelar a escalação para o outro lado do muro, não. Mas se a gente entendesse que tinha a possibilidade, de repente a gente questionaria menos, pegaria menos o torcedor de surpresa. Então, fechar o clube é ruim, principalmente para o trabalho do treinador. Mas os treinadores, principalmente aqueles de cultura europeia,
Eles não entendem essa situação. Eles acham que é importante você abrir o CT para cinegrafista fazer 10 minutos de treino dos caras brincando de bobinho, correndo em volta do campo. No padrão FIFA, que na Copa do Mundo acontece isso, e tá tudo certo. Então, é isso que eu penso com relação ao São Paulo. Eu vou até fazer o advogado do diabo aqui para provocar o debate, porque é o seguinte: durante o pré-jogo aqui, do Arquibancada, a gente estava com a seguinte questão, antes da escalação ser anunciada e na hora que ela foi anunciada. Foi uma surpresa para todo mundo que o Danielzinho não jogaria, né? Ninguém sabia. E aí, eu coloquei essa seguinte questão antes do jogo. Falei assim, Van, o São Paulo, você é o treinador, você está no lugar do Crespo. Aí a comissão, sei lá, o médico, a fisiologia e tal, chega para você e fala assim, mano, Danielzinho não tem condição de jogo. Se você colocar ele é por sua conta e risco. A gente não garante que ele vai poder jogar legal, porque ele tá com dor, ele foi poupado contra o Curitiba, ele nem foi. Eu não colocaria ele no campo, Crespo. Então vai de você que sabe. Aí você é o Crespo. Aí você fala, ferrou. Se eu colocar o cara, de repente ele estoura. Aí eu perco ele para uma eventual final, se a gente ganhar do Palmeiras, e para o Brasileirão. E ele é um dos pilares do meu time. Aí quais são as minhas opções? Meter um esquema de 3 zagueiros, de novo. Que é o que eu faria. Então, que aí no chat, nas enquetes que a gente estava fazendo antes do jogo, a grande maioria foi contra. Muita gente falou, não tem que mudar o esquema tático, porque o São Paulo tá jogando melhor assim. Aí a opção 2 seria o Pablo Maia, que tá jogando mal, ele não tá jogando bem. Contra o Bragantino ele não foi bem, né? A gente sabe que o Pablo Maia não tá bem. E a opção 3 é o Luan, que era uma incógnita total, que não vinha jogando há muito tempo. Aí é o que eu falo, ele optou pelo Luan. Deu errado, o Luan não foi bem. Durante o jogo, até a pausa do cooling break, como diz o Felipe, né? Aí ele recua o Luan como um terceiro zagueiro e ficam 3 zagueiros ali e dá uma estabilizada no jogo. Eu acho que para mim o erro foi ele demorar para tirar o Luan, para ele trocar o time. E na volta do intervalo, ele não ter mexido e ter achado que o São Paulo ia suportar ali bem o jogo. Porque tinha o Danielzinho, além de tudo, é um cara importante na bola parada, né? Ele também é um cobrador de bola parada, tanto escanteio quanto falta. Também. Então, é o que eu falo. Tem os erros do Crespo. Para mim, o erro maior dele... você pode falar aqui, pô, é o que eu falei no pré-jogo, né, Van? Se ele escala o Luan e o São Paulo ganha, pô, o Crespo foi gênio. E aí, se ele escala o Pablo Maia, aí iam falar, porra, o Pablo Maia tá jogando nada, até quando que ele vai insistir no Pablo Maia? Se ele volta com 3 zagueiros, iam falar, porra, desmontou o elenco, a formação que tava dando certo. Em todas ia ter pedrada, em todas, no caso de derrota, né? O que eu acho que ele erra é que ele demora para mexer, ele demora para tirar o Luan. E aí, quando ele resolve colocar o Danielzinho e falar assim, ferrou, estamos perdendo, vamos ter que tentar ganhar esse jogo, põe o Danielzinho e vamos ver o que rola. Ele assume um risco de lesão também, porque se ele não tinha condição de jogo, ele assume o risco. Então, ou ele não deveria ter colocado, né? Ou pensado em outra solução. Só que eu não consigo também tirar aí desse bolo de culpa, Van, as responsabilidades de protagonistas do time que sumiram no jogo. O Lucas não jogou absolutamente nada. O Luciano foi um fantasma em campo. Não jogou absolutamente nada. O Arboleda, mais um jogo grande que ele falha, que ele tá marcando a bola, né? E aí fica muito complicado você simplesmente só, sei lá, jogar no treinador só a culpa de tudo, sendo que metade do time comprometeu também, né? Eu discordo do nosso querido amigo Kaique, pai do Murilo, com todo respeito. Eu acho que Danielzinho não tinha que ir pro jogo. E eu acho que o São Paulo deveria levar o Campeonato Paulista de uma outra forma. Agora, é óbvio, foi uma incógnita pra todo mundo como seria. Tanto que o São Paulo, sinceramente, eu cheguei a ficar com medo de cair no Campeonato Paulista. Só que o São Paulo, em 26 anos, ganhou 2 campeonatos paulistas, indo com força total. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Essa brecha é que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kervin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente
para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes. Informação divulgada pelo Pedro Lopes. Muita gente me procurou e falou, Zanqueto, pensei muito no que você falou do Lucas e realmente é uma coisa para a gente pensar. Por exemplo, falou, uma coisa é você xingar o Lucas, outra coisa é você ponderar a respeito da situação do Lucas. Será realmente que você renova com o seu maior salário do time e você não pode contar com ele, por exemplo, em 20% dos gramados do futebol brasileiro? É uma coisa a se pensar, é uma coisa que a gente tem que entender no final das contas. O Luan, como eu falei outro dia, não é perseguir os jogadores. Tem gente que é fã de jogador e fica naquela angústia do tipo, não, mas você falou do Luan, você tem que falar do fulano também. Calma aí, irmão. A gente não está falando do jogador porque a gente tem alguma coisa contra o cara. A gente está falando a realidade porque a gente quer o bem do São Paulo. O Luan tem 39 jogos em 3 anos com o São Paulo. E 39 jogos não quer dizer que jogou 39 jogos 90 minutos. Muitas vezes entrou 1 minuto, como já teve jogo. Teve jogo que entrou como titular. Nos últimos 2 anos, ele entrou como titular em 2 jogos. Então, assim, são pontos que você precisa colocar na pauta, porque depois a gente fala assim, não tem jogador disponível. Sim, não tem jogador disponível e não tem dinheiro disponível, porque você empenhou o seu dinheiro e a sua energia, o seu orçamento em jogadores que não te correspondem. E eu não estou dizendo que o Lucas não corresponde. Estou dizendo que será que realmente você vai pagar o dinheiro que se paga para o Lucas, a grana que se paga para ele, tudo que você vai fazer em cima do Lucas, e o Lucas tem medo de jogar no sintético? Mas a gente vai demitir o Lucas? Não. Vai chegar Lucas, queridão. O negócio é o seguinte, irmão. O futebol brasileiro tem campo sintético e 20% dos campos sintéticos dos times, 20% dos times que nós vamos enfrentar no futebol brasileiro na Série A são de sintético. Como eu faço contigo se eu não posso contar contigo nesses campos? É uma decisão difícil, é uma ponderação que você tem que fazer, tá? São ponderações que têm que ser feitas. E, infelizmente, se a gente quer discutir o São Paulo em alto nível, a gente tem que esquecer um pouco do sentimento que se tem por jogadores. Muitas vezes você vê assim, tem gente que odeia o Luciano, tem gente que ama o Luciano. Eu acho o Luciano um jogador importante, mas o Luciano me irrita muitas vezes. Eu não tenho um sentimento de... Tanto que quando o GE me perguntou, representando lá, ele fez uma pesquisa com sites, com páginas, com veículos, com jornalistas e ex-jogadores, eu respondi quando perguntaram, o Luciano, por exemplo, é ídolo do São Paulo? Para mim não é. Para mim não é. Então, assim, isso quer dizer que eu não reconheça a importância do Luciano no São Paulo? Reconheço. Isso não quer dizer que eu não acho que eu acho que o Luciano seja ídolo. Esse tipo de discussão é extremamente pertinente, somos torcedores. A gente tem que discutir, mas quando entra a questão financeira de um clube combalido como o nosso, que não dá para fazer essa cagada, por exemplo, que o Flamengo fez. Os caras renovaram com o Felipe Luiz e demitiram o técnico que ganhou tudo pela segunda vez. Em 2022 demitiram o Dorival, que tinha ganho a Copa do Brasil e a Libertadores, e agora demitiram o Felipe Luiz, que ganhou 5 títulos em sequência com o Flamengo. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos o Flamengo. Nós não temos a condição de fazer esse tipo de loucura, de insanidade. Então, essas conversas que a gente tem que ter, eu já começo o clima assim do conversa, do bate-papo quente com vocês, porque é estritamente necessário para começar a construir uma caminhada mais sólida, é reconhecer os erros e começar a olhar para dentro, ver onde a gente não está fazendo bem certo nas coisas todas, entendeu? Então, eu queria falar para vocês, compartilhar um momento felicidade com vocês. Meu momento felicidade é que o Reinaldo Carneiro Bastos
presidente da Federação Paulista de Futebol desde 2015 e maior aliado da Leila Pereira, no qual o Palmeiras foi vice, chegou à final do Campeonato Paulista 7 anos seguidos, no qual o São Paulo vem sendo incessantemente, repetidamente, prejudicado ano a ano. Ele está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil abriu um inquérito junto com o Ministério Público para investigar o Reinaldo Carneiro Bastos por enriquecimento, aumento patrimonial e falta de lastro comprobatório deste patrimônio que ele adquiriu. Dizem nas más línguas que o processo do São Paulo relacionado à questão da Milclean, que é aquela empresa que vocês já sabem, que é uma empresa que patrocinou, inclusive, o burrão da Central, lá o Taubaté, da terra que eu morei durante anos. Eles têm uma empresa que atendia a região do Vale do Paraíba ali na sua magnitude, depois cresceram para a capital, etc. E presta serviço para o São Paulo, que está sendo investigado também. Tá? Sendo investigado também. O Reinaldo Carneiro Bastos está sendo, agora, ele investigado por aumento patrimonial sem comprovação de lastro. Informações dadas pelo Estadão ontem. A matéria do Estadão a gente repercutiu com alegria. Como eu disse para vocês, investigação é vida. E parece que o cerco está fechando. O Reinaldo Carneiro Bastos, que está como presidente da Federação Paulista de Futebol há 11 anos, e está concorrendo, vai concorrer para ser presidente de novo da Federação Paulista de Futebol. E, como vocês já bem sabem, eu venho abordando com vocês faz tempo, para mim o São Paulo tem que abandonar a Federação Paulista de Futebol e o Campeonato Paulista. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ainda bem que o cerco está fechando para todo mundo. Fechou no São Paulo e está fechando na Federação Paulista de Futebol. E ainda bem que a investigação do São Paulo puxou uma ponta solta, que agora abriu uma investigação específica sobre ele, na qual o Reinaldo Carneiro Bastos está sendo investigado pelo aumento patrimonial sem lastro. Ou seja, vai ter que explicar e muito bem explicado por que tem aumento de patrimônio, sem comprovação de lastro, já que as pessoas acham que não tem controle, né? O Brasil é um país que realmente a impunidade é um negócio que deixa a gente desgostoso. Mas, nos últimos tempos, o cerco está fechando, inclusive para dirigente de futebol, para quem faz manipulação de resultado, para quem articula fora do futebol. Eu vou dizer uma coisa para vocês, lá na frente, no futuro, é bem possível que a gente descubra muitas coisas, tá? Muitas coisas relacionadas ao passado que a gente sabe muito bem que ao longo de anos, por exemplo, o Corinthians nadou de braçada na Federação Paulista de Futebol. Depois de um tempo, o Palmeiras vem nadando de braçada na Federação Paulista de Futebol. É um negócio incrível, um negócio inacreditável, tá? É um negócio fodido a coisa do Palmeiras com a Federação Paulista de Futebol. Este cidadão aí, que eu até fiz questão de botar do lado da Leila, Reinaldo Carneiro Bastos, está aqui na tela, ó, da capa do vídeo. Ele ontem teve a pachorra, a capacidade, a cara de pau de dizer que não houve pênalti no lance da Daiane, que era um lance interpretativo. Sendo que nós temos zilhões de especialistas, lances similares. Ou seja, como diz no juridiquês, a jurisprudência para você comparar com outros lances idênticos e você ter a certeza que foi pênalti. Inclusive, Felipe Melo, que foi jogador do Palmeiras durante anos, comentarista do Sport TV, falou pênalti claro. Todo mundo disse que foi pênalti. Mas o cara, mais uma vez, esse cara que ano passado teve a coragem de dizer que o pênalti do Vitor Roque só aconteceu por culpa do Rafael que saiu jogando errado. Olha para você ver o nível desse cidadão. O nível desse cidadão. Então, assim, isso tem que ficar explícito para todo mundo. A gente fala todos os dias, a gente conversa com as pessoas. Eu ontem falei com algumas pessoas de São Paulo, falei, olha, tá aí, ó. Tá aí para a gente aprender. Infelizmente,
O São Paulo está sendo prejudicado. Os caras vêm e dão um tapa na nossa cara, não respeitam o São Paulo nunca. E está avisado. Falei na sexta-feira, falei, não, mas agora a gente teve uma reunião com ele, a gente teve um alinhamento, a gente conseguiu aqui ajustar, a gente aqui conseguiu nada. O São Paulo continua sendo feito de otário, feito de trouxa. O São Paulo continua sendo prejudicado e continuará sendo prejudicado enquanto esse cidadão estiver ali como o pup da Leila, que é o que eu falei lá ontem, fiz uma matéria sobre isso. Ele é o pup da Leila, é o cachorrinho. Tudo que a Leila quer, tudo que a Leila faz, tudo que a Leila pede, tudo que a Leila tem vontade, acontece. E como não tem São Paulo... O Fluminense quer levar o Alisson, então. Lá no Fluminense, eles formalizaram uma proposta pelo São Paulo que estuda ainda se vai aceitar ou não. Eu lembro que no passado, o São Paulo teve Pablo Maia, Ferrarese, um monte de jogador negociado ali com o Botafogo. O São Paulo teve também o Alisson e o Ferrarese, que sondaram lá no time do Santos. E aí o São Paulo, enquanto estava nessa lenga-lenga de negociação, o São Paulo queria trazer o volante Lima, do Fluminense aqui pro Tricolor. Então o Lima, ele seria um jogador muito equivalente ao Alisson. É um jogador que ele não tem brilho individual, mas ele não é um bagre qualquer. Ele é um jogador que ele tem a sua experiência, mas não é uma experiência europeia. É um jogador que compõe elenco de maneira polivalente, ou seja, pode ser meia, pode ser segundo volante, pode ser primeiro volante, pode quebrar o galho como um ponta. É o Alisson, é o Lima. Ambos os jogadores, eles têm essa polivalência como característica master, uma característica muito presente no seu cotidiano. Dito isso aí, o São Paulo, em vez de aceitar empréstimo com o Fluminense pagando 1 milhão pro São Paulo, 1,5 milhão, para depois vender por 2 milhões de reais, nada disso faria sentido. O São Paulo hoje ele precisa de um jogador pro lugar de Marcos Antônio. Até que o Crespo fez essa lambança total aí, o Marcos Antônio era o titular, junto com Danielzinho e Bobadilha. Quando ia trocar, Pablo Maia ia pro lugar do Bobadilha. E no lugar do Danielzinho, nós tínhamos para jogar ali o Jorginho. E não tem outro tipo de volante. Nós não temos a figura do segundo volante. O próprio Jorginho é uma incógnita. O próprio Pablo Maia não dá para saber o que esperar dele hoje em dia. Dito isso, o São Paulo precisa de segundo volante. Aconteceu o momento em que parece que todo mundo de comum acordo considera que sim, o São Paulo precisa de segundo volante para compor elenco. Tudo aconteceu porque o Danielzinho e o Marcos Antônio, eles pegaram e roubaram a cena. Eles começaram a jogar mais do que todo mundo. Danielzinho e o Marcos Antônio, de maneira exemplar, eles mudaram o curso da realidade do São Paulo. Enquanto o São Paulo era um time azarão, um time que podia, se ganhasse era azar, era zebra, o Marcos Antônio e o Danielzinho jogaram tanto futebol que eles se tornaram um pilar do São Paulo, um pilar que não pode mexer. Todo mundo viu. Então, quando você tira esses caras pra fazer um rodízio, pra rodar o elenco, como é que se tira Danielzinho e Marcos Antônio? Tá, vou colocar o Pablo Maia no lugar do Bobadilha. É equivalente. O Luan, que tá jogando, não pode ir pra segundo volante, nem tampouco o Pablo Maia. Então ficou pro São Paulo Jorginho, da equipe de base, que é um cara muito prematuro de colocar, muito jovem, muito cru ainda, não tá pronto pra jogar talvez. Pode estar pronto, acho que ele está. Mas se ele não pegar o Flamengo e tomar 2, 3, a culpa vai ser do cara? Não vai. Tem que ter mais tempo. Então, tendo o Jorginho, que já é uma incógnita, o Pablo Maia, que é outra incógnita, você não tem o terceiro homem do meio campo. Você teria um Cauli é meia. Você teria talvez aí um jogador igual o Negrutti é primeiro volante. Você teria talvez um jogador aí, sei lá, o Pedro Ferreira é meia. Caminhou por um lugar em que o São Paulo ficou sem segundo volante, tendo apenas a equipe de base para recorrer. Então o Lima, se vai sair fora o Alisson do São Paulo, em vez de 1 milhão, 2 milhões pro Fluminense pagar pro São Paulo, o São Paulo deve de fato tentar a troca do jogador e de vez pegar o Lima para cá. O Lima é um jogador que lá no Fluminense ele tá bastante escanteado. Depois que o Fluminense teve Paulo Ganso, o Lima perdeu a posição da meia quando o Paulo Ganso joga. E o Fluminense recentemente ele conta com Soteldo, ele conta com Cerna e Canóbio, que são pontas, mas ele tem Soteldo e ele tem também aquele Lúcio Acosta. Luciano Acosta é um jogador que o São Paulo também quis um dia, acabou não conseguindo contratar, o jogador fechou com o Fluminense e tá ali como um jogador queridinho do Zubeldia. Dito isso aí, onde joga o Lima? Em qual espaço ficou pro Lima? O Lima, ele se complicou, ficou com pouco espaço sim, e uma troca de Lima
no Alisson não seria nada mal, hein? Claro que o Lima não é o sonho de consumo, não é o grande jogador que muito se espera aí, chegou o craque. Não, mas pra compor elenco, pra ser reserva de Danielzinho e Marcos Antônio, acredito que sim, Alisson poderia servir, mas o Lima serviria até mais. Com a recente eliminação do São Paulo no Paulistão 2026, o tricolor retornará a campo apenas no próximo dia 12 deste mês. Agora visando um grande futuro, o tricolor fechou um acordo pontual com a modesta equipe da Portuguesa. Antes dos fatos, o elenco logo se reapresentará e terá mais de 10 dias para realizar uma pré-temporada antes de uma partida oficial. Em comum acordo firmado com a Portuguesa, o tricolor vai deixar de utilizar o Morumbis em vários jogos nesta temporada e consequentemente irá utilizar o Canindé, estádio do rival paulista. Nos últimos dias, o estádio Morumbis recebeu uma sequência de shows da banda AC/DC e deixou de ser utilizado pelo SPFC. Segundo a jornalista Isabela Gianola, do portal Lance, outros eventos já estão programados para o local neste ano, como apresentações de The Week, nos dias 30 de abril e 1º de maio, e de Harry Styles nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. Diretor de futebol do SPFC Rui Costa se manifestou e falou sobre a possibilidade do clube utilizar o Canindé em novas datas fixas. É uma tendência que sejam no Canindé, sempre pensando no acesso do nosso torcedor, deixando claro que nós não podemos jogar no Morumbis e por isso vamos jogar lá. É uma tendência que os jogos do SPFC sejam no Canindé, comentou Rui Costa.